Olá, nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Eu sou Rafael Lima e nós estamos procurando compreender um pouquinho mais a respeito da nossa fé católica e hoje nós estamos na nossa quinta aula, na qual nós estudaremos um pouquinho a respeito da fé. O que é a fé? Como falar da fé? Como compreender este dom que Deus nos dá? E, como sempre, nós vamos iniciar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agora, neste momento, pedir ao Senhor Jesus que Ele conduza esta nossa reflexão, esse nosso estudo de hoje, para que o Espírito Santo nos conduza, o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, a luz da fé, para que nós possamos compreender a Sua palavra, para que nós possamos compreender o ensinamento oficial da nossa igreja. E nós pedimos tudo isso pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje, os parágrafos do catecismo que nós estudaremos são do parágrafo 142 ao parágrafo 165, tá bom? Na aula anterior, nós estávamos falando um pouquinho a respeito da revelação de Deus. Nas aulas anteriores, a revelação de Deus, nós cremos num Deus que se revela. Esta revelação que ele fez desde os nossos primeiros pais até a sua plena revelação em Jesus Cristo. Depois que ele trouxe toda a sua revelação plena para nós, ele entregou, ele confiou esta revelação, a sua palavra, para os apóstolos que depois espalharam o evangelho por toda parte, pelo mundo inteiro, até chegar aos nossos dias. Depois nós vimos que esta transmissão se deu primeiramente por forma oral, por via oral, né? Então por meio da pregação da palavra, e depois a palavra de Deus foi colocada por escrito também. E daí surgiram os evangelhos, depois as cartas de Paulo, que são a palavra de Deus escrita, tá certo? Hoje nós falaremos sobre a adesão do homem a esta revelação. Na verdade, o catecismo vai dizer que quando nós aceitamos esta revelação, nós obedecemos, nós nos submetemos a esta revelação que Deus fez para nós, isso é chamado de fé. Então, se alguém perguntar para você o que é a fé? A fé é quando eu submeto a minha inteligência, a minha vontade àquilo que Deus revelou. Isso que o catecismo vai chamar, e a Sagrada Escritura também chama assim, de obediência da fé. Tá certo? Quando nós, então, diante daquilo que Deus revelou, nós submetemos a nossa inteligência, a nossa vontade, nós chegamos à conclusão de que Deus existe, de que Deus se revelou, de que aquela é a palavra de Deus, nós então despertamos para a fé. E nós podemos dizer com toda convicção, eu creio nesta palavra, eu creio na revelação de Deus. Isto é a fé em primeiro lugar. E aí o catecismo vai trazer para nós dois modelos de fé. O primeiro modelo que ele vai trazer para nós é o modelo de Abraão. Abraão, ele é chamado o pai de todos os crentes, ele é o pai de todos aqueles que acreditam. Você se lembra da história de Abraão, quando Deus então dá a ele um filho chamado Isaac, seu filho único, e depois Deus pede uma prova de amor, e aí Abraão então vai levar o seu filho para ser sacrificado, para provar o quanto ele amava a Deus. E então no momento em que ele vai fazer aquele sacrifício, que ele vai matar o próprio filho, Deus então manda que ele pare e que não faça mal nenhum para o seu filho. E por isso ali Abraão vai ter demonstrado quanta fé ele tinha em Deus. Desde aquele primeiro chamado que Deus faz para Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te indicar. E aí a Sagrada Escritura nos diz que Abraão saiu de sua casa sem saber para onde estava indo, mas ele saiu em obediência ao que Deus havia dito para ele. Era a fé de Abraão. Ele sabia, como vai nos dizer a carta aos Hebreus, a fé é você possuir por antecedência as realidades que você ainda não enxerga.
você possui por antecedência. Então Abraão sabia que Deus o estava conduzindo para uma terra que ele não sabia onde era, mas ele estava ali fiel, caminhando, sabendo que Deus o estava conduzindo. Então Abraão, por causa desta demonstração de fé, ele vai ser então o pai de todos os crentes, o pai de todos nós. Abraão não é apenas mais o pai dos judeus, mas ele é pai de todos nós, porque ele é, sim, o nosso patriarca na fé, aquele que demonstrou que acreditava e que confiava na palavra de Deus. O segundo modelo de fé que o catecismo vai nos trazer é a Virgem Maria. Ninguém mais do que a Virgem Maria, do que a nossa Mãe Santíssima, provou quanta fé ela tinha. Desde o anúncio do arcanjo Gabriel, lá em Nazaré, Maria acreditou desde o início. Acreditou na palavra do anjo, mesmo sem conhecer homem algum, ainda questionando, perguntando para o anjo como aquilo se daria, mas Maria demonstrou quanta fé ela tinha naquela palavra. Ela se coloca como a escrava do Senhor, mesmo sem entender. Assim como lembra Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas confiava que estava sendo conduzido pela mão de Deus, Maria também acredita na palavra do anjo mesmo sem saber o que aconteceria. Ela não havia entendido. E também depois ela vai ser chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque acreditou, porque teve fé na palavra do anjo, pela boca de Isabel. E Maria também é aquela que vai ser proclamada por todas as gerações bem-aventurada, exatamente porque teve fé. Ela ainda vai aguentar firme durante toda a sua vida, ela vai se manter firme na fé, mesmo diante da cruz, enquanto seu filho, nosso Senhor, está sendo sacrificado na cruz, Maria vai estar em pé, ali firme, forte, e vai se manter até o dia da ressurreição, quando então o grande presente de sua fé ela vai receber, que é encontrar o seu filho ressuscitado. Maria é o grande modelo de fé para nós. Também o catecismo logo em seguida ele vai falar que a fé, portanto, ela é uma adesão pessoal a Deus e à verdade que ele revelou. Certo? É assim que eu comecei falando. A fé é uma adesão pessoal da revelação que Deus fez. Então o catecismo vai nos dizer que nós precisamos, em primeiro lugar, crer em Deus Pai, como Criador de todas as coisas, né? Como o Criador dos seres humanos, como o nosso Criador. Crer em Deus é crer naquele que nos fez. A palavra de Deus vai nos dizer, inclusive, que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Então a primeira coisa é crer em Deus. Depois, crer em Jesus. Para um cristão, não há como crer em Deus e não crer que Jesus é Deus. Não crer em Jesus. Não tem como separar as duas coisas. Nós, como cristãos, cremos em Jesus como Verbo de Deus, o próprio Deus feito homem como nós. Então, crer em Deus para um cristão significa crer também em Jesus. E, por fim, crer no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é Deus. Para um cristão de verdade, ele deve crer na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus nos revelou o Pai e nos revelou o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos revela Jesus e nos leva ao Pai. Nós cremos num Deus trino que opera conjuntamente e não de forma separada. Depois, o catecismo vai nos trazer aqui algumas características da fé. Em primeiro lugar, o catecismo diz que a fé é uma graça, é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele em nós. Então, em primeiro lugar, a fé ela vai além da nossa humanidade. A fé é algo sobrenatural. A fé é espiritual. Ela vem de Deus. É uma graça que Deus dá a nós. Tá certo? Ela é, inclusive, e muito importante dizer isso, superior à inteligência. A fé está acima da nossa inteligência, está acima da razão. Além disso, a fé é um ato humano. Isso significa o quê? Para que eu acredite, eu preciso aderir com toda a minha vontade e com toda a minha inteligência. Então eu preciso submeter a minha inteligência à fé, porque a fé está acima do que nós podemos compreender deste mundo. Depois o catecismo vai falar a respeito da relação da fé com a nossa inteligência. Primeiro, Deus ele comprova o que revelou por meio dos seus milagres,
das profecias, da santidade da igreja. O que o catecismo quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que, como eu dizia, a fé é superior à nossa inteligência, está acima da nossa inteligência. Então, como é que Deus ele mostra para nós, de uma forma concreta, que Ele é a verdade, de que nós podemos confiar seguramente nas coisas que Ele revelou, confiar nele com segurança? Ele nos dá as provas por meio dos milagres. Por exemplo, nós temos aí tantos milagres na história da igreja que a inteligência não é capaz de... A inteligência olha e diz: isso é impossível humanamente falando. Portanto, isso vem do alto, isso vem da fé. Então Deus ele comprova a verdade de sua pessoa, a verdade de sua revelação por meio dos milagres. Então você vê, por exemplo, lá um corpo incorrupto, alguém que morreu há 200, 300 anos, quando foram abrir lá o caixão, a pessoa estava inteirinha. Com tantas pessoas da igreja aconteceu a mesma coisa. A pessoa ia lá e estava com o corpo inteirinho, intacto. Isso é uma prova que Deus nos dá, de que nós podemos acreditar. Quantos milagres eucarísticos que a nossa inteligência não é capaz de assimilar, porque isso é uma prova de Deus para a nossa inteligência, dizendo: olha, estou acima de vocês. Olha para o tamanho aí da tua cabeça. Olha o tamanho da tua cabeça dentro aí desse quarto que você está agora, por exemplo. Você está num quarto agora. Olha para o tamanho desse quarto. Olha para o tamanho da tua cabeça. Você acha mesmo, isso porque a gente está falando só de um quarto, você acha mesmo que você é capaz de entender todas as coisas? É impossível que a gente consiga compreender tudo. A gente é muito limitado. Nós somos muito pequenos para entender a grandiosidade deste universo, a grandiosidade de Deus. Então nós submetemos a nossa inteligência a esta revelação e Deus nos dá provas de que Ele é verdadeiro. Também é importante que nós procuremos compreender a nossa fé. Nós acreditamos, nós aderimos, então depois nós começamos a estudar a nossa fé, para que nós possamos compreendê-la melhor, que é o que a gente está fazendo agora. Esses nossos encontros aqui sobre o Catecismo da Igreja, para que nós possamos compreender melhor a nossa fé. Não basta crer, é preciso também estudar, para que, como diria São Pedro, nós possamos dar as razões da nossa fé, para que as pessoas entendam em que nós acreditamos, mas para que as pessoas entendam em que nós, católicos, acreditamos, primeiramente nós precisamos entender essas verdades. Senão nós vamos para a igreja sem saber nada. E aí vem alguém de outra fé e vai nos questionar e nós não vamos saber responder. E quantos católicos naufragaram na fé porque não souberam dar as razões de sua catolicidade? Não souberam dizer por que são católicos, por que são cristãos. E naufragaram na fé. Quantos e quantos, não é verdade? Também o catecismo deixa claro que não há oposição entre fé e ciência. A fé e a ciência não se contradizem. Quando, por exemplo, alguém, um cientista, começa a estudar esse mundo, ele vai chegar à conclusão de que só alguém perfeito deve existir. Só alguém que tenha planejado tudo isso tem que existir. Esse mundo não tem como ter surgido do nada. Isso é simplesmente impossível. Ele foi planejado, ele foi programado. Então, pela ciência, é possível chegar a Deus. E aí, quando neste caminho de ciência, chega um momento em que o homem vai dizer: eu creio em Deus. Também a fé é uma adesão livre. Ninguém deve ser obrigado a acreditar e ninguém deve ser forçado. Mas o próprio Deus vai nos conduzindo a esta fé. Deus vai abrindo os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que nós tenhamos fé e livremente possamos dizer: eu creio. A fé também, diz o catecismo, é uma necessidade. É impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos da fé para que nós possamos permanecer fiéis até o fim. E é exatamente o que o catecismo vai dizer logo em seguida. Esta fé deve ser cultivada diariamente por meio da palavra de Deus, por meio da oração, pela nossa meditação, pelo nosso encontro com Deus diário, pelo nosso estudo. E nós temos que perseverar até o fim. Lembra que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim
será salvo. E por fim, o Catecismo da Igreja vai dizer que a fé é já um começo da vida eterna. O Catecismo vai dizer que quem tem fé já começa a viver as realidades celestiais de uma forma ainda como que num espelho, de forma invertida, digamos, ainda não consegue enxergar claramente. Mas nós já desfrutamos daquilo que um dia nós iremos desfrutar na eternidade. Crer já é um início da vida eterna, já é um desfrutar dos bens celestiais, ainda que de forma imperfeita. E um dia nós poderemos contemplar face a face a Deus e as realidades que nós esperamos, aquelas realidades que nós cremos, aquelas realidades que nos esperam. Assim como Abraão esperou ver a terra prometida com os olhos da fé, nós também esperamos um dia ver aquilo em que nós tanto acreditamos, ver com os nossos próprios olhos aquilo que nós esperamos. Amém? Amém. Então aqui nós encerramos este nosso encontro a respeito da fé. Espero que você tenha entendido o que é fé, como perseverar e como preservar a fé, percebendo que a fé não se opõe à razão. Sabemos que nós, cheios do Espírito Santo, seremos conduzidos a crer cada vez mais naquele que nos criou. E um dia nós contemplaremos face a face. Nós agradecemos ao Senhor Jesus por mais esse nosso encontro e pedimos que Ele encha o nosso coração com a fé, com o Espírito Santo, que Ele continue nos conduzindo, sempre por intercessão de Nossa Senhora, e que hoje Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela tua paciência, obrigado por ter escutado até o fim e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até lá.